Olá chicos, que tal? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o pretérito perfeito composto de indicativo, que é um tempo verbal muito característico da língua espanhola. Ele recebe esse nome, pretérito perfeito composto, e também pode ser chamado somente de pretérito perfeito. São duas maneiras de falar do mesmo verbo. Ele tem uma característica interessante. Ele é muito usado em espanhol, especialmente na região da Espanha, na Península Ibérica. Geralmente, nos países da América Latina, esse verbo não é muito utilizado dessa maneira. E quando que ele é usado? Quando que nós usamos, quando que nós falamos esse verbo? Nós usamos para falar de ações realizadas no passado, mas que têm repercussões no presente. Então, o fato já aconteceu, mas esse fato ainda tem repercussão no presente, ou pode ser também no futuro, dependendo da intenção da pessoa que fala. Isso quer dizer que é usado em momentos especificados de um período de tempo não concluído no momento em que se fala. Então, eu posso falar de um período especificado, de um tempo especificado, que ainda não foi concluído no momento em que eu estou falando. Esse tempo verbal também é usado para se referir a momentos não especificados. Isso nós vamos ver mais detalhadamente nos exemplos. Vamos ao primeiro exemplo então. Esta semana, Antônio ha ordenado sua oficina. Quer dizer que Antônio organizou seu escritório essa semana. Para nós que falamos no português, nós já temos clara essa ideia de passado, que Antônio organizou, pôs em ordem a sua oficina. Mas para o falante de espanhol, o falante nativo de espanhol, essa ideia tem uma certa diferença. Então, quer dizer que Antônio, esta semana, organizou a sua oficina, só que essa organização está tendo reflexos no dia em que o falante está fazendo essa afirmação. Um outro exemplo. Ele ha planeado manter el orden en el futuro. Ele planejou manter a ordem no futuro. A ideia aqui é afirmar que esse planejamento da ordem vai ter repercussões no futuro. Já foi feito o planejamento, mas esse planejamento ainda vai continuar mantendo as suas referências no futuro e repercussões no futuro. Outra frase. Hoy he estudiado e pesquisado em muitos livros e ha sido muito provechoso. Então, mais uma vez, é que nós vemos essa ideia de um passado, de algo que aconteceu no passado, mas que está tendo repercussões no momento presente. Então, nesse sentido, o sujeito da frase diz que estudou e pesquisou em muitos livros e isso foi proveitoso. Então, esse proveito é um proveito que está sendo sentido desde o momento em que aconteceu a ação de estudar e de pesquisar e está sendo sentido nesse momento em que, no caso, o sujeito da frase está vivendo. Na outra frase diz, todavía no han llegado y tenemos que irnos porque es tarde. Então, nesse sentido está dizendo que ainda não chegaram, né? Não especifica quem chegou, mas diz que ainda não chegaram e temos que ir embora porque é tarde. Então, mais uma vez, vemos essa ideia de uma ação que aconteceu no passado, no caso aqui, que não chegaram, e essa repercussão já continua vigente no presente do sujeito que está falando. Então nós vemos aqui alguém que não chegou e alguém tem que ir embora porque está tarde. Nesse tipo de construção verbal, em que usamos o pretérito perfeito composto de indicativo, é comum encontrarmos algumas expressões como hoy, esta manhã, ou pode ser esta semana, esta década,
Também este fim de semana, ou este fim de mês, fim de ano, fim de siglo, esses últimos dias, já, sempre, nunca, jamás, ou alguma vez, ou uma vez, algumas vezes, várias vezes, muitas vezes. Nesses últimos casos em que nós usamos já, sempre, nunca, jamás, é aquela questão quando são momentos, são tempos não especificados. Então, para nós finalizarmos essa questão, nós vamos ver como que é formado o pretérito perfeito composto. Bem, primeiramente, ele é formado, como nós podemos ver na estrutura, por dois verbos. Nos exemplos que nós demos aqui, nós vamos ver esses dois verbos. Então, ha ordenado, ha planeado, he estudiado, ha sido, ha llegado. Então nós podemos observar que esse pretérito perfeito composto tem essa característica. Ele é formado por dois verbos. E quais são esses verbos? Esses dois verbos. Então está aqui, ó. Ele é formado com o presente do indicativo, do auxiliar haber, presente do indicativo do auxiliar haber. E aqui ele está, ó. Verbo haber, yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros, nosotras hemos, vosotras, vosotras habéis, ellos, ellas, ustedes han. E com o particípio do verbo principal. Então é dessa maneira que se conjuga o verbo no pretérito perfeito composto. Recapitulando, nós vamos então com o presente do indicativo do verbo haber, que é o auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Verbo principal, o verbo que vai ser conjugado. Vamos ver agora como se forma o particípio em espanhol. Quando os verbos são de primeira conjugação, dos terminados em ar, nós pegamos a raiz do verbo no infinitivo. Pegamos a raiz do verbo, exemplo, o verbo hablar. Pegamos a raiz dele e acrescentamos ado, que vai dar hablado. Outro exemplo, cenar, que é jantar. Retiramos a raiz, encontramos a raiz e acrescentamos o ado, cenado. Então é assim que eu formo particípio com os verbos de primeira conjugação. Já com os verbos de segunda e terceira conjugação, que são os terminados em er e ir, respectivamente, nós pegamos a raiz do verbo, que é o infinitivo, menos o er ou ir, e acrescentamos ido. Exemplo, comer, que é de segunda conjugação, eu tiro a terminação de infinitivo, o er, e vai ficar o radical com. Acrescento o ido e vai ficar comido. Da mesma forma, com o verbo vivir, que é um verbo de terceira conjugação, termina em ir. Eu tiro o radical, que é viv ou bib, e acrescento o ido. Então, ele vai ficar o particípio bibido. Então, dessa maneira, nós temos a formação do pretérito perfeito composto. Presente do indicativo do verbo haver, conjugado dessa maneira, mais o particípio. Então, particípio, se a palavra, o verbo for de primeira conjugação, vai terminar em ado. Se o verbo for de segunda conjugação, vai terminar em ido. Para concluirmos, então, nós temos aqui alguns exemplos de verbos que estão conjugados no pretérito perfeito composto de indicativo. Exemplos, vamos ter os pronomes aqui para conjugá-los. E vamos ter cantar, que é de primeira conjugação, comer, que é de segunda conjugação, e partir, que é de terceira conjugação. Então vai ficar: yo he cantado, tú has cantado, él, ella, usted ha cantado, nosotros, nosotras hemos cantado, vosotros, vosotras habéis cantado, ellos, ellas, ustedes han cantado.
Então vamos ver a formação aqui. Nós temos o verbo haver, o auxiliar, mais o verbo cantar no particípio. Em espanhol, o particípio não tem acento. Observe então que o verbo haver é que é conjugado, enquanto o particípio do verbo principal se mantém o mesmo nesse pretérito perfeito composto. Da mesma forma, o verbo comer. Vamos ver que o auxiliar vai ser conjugado em todas as pessoas, mas vai manter o particípio do verbo principal, de comer, no caso, comido. E de partir, também, vamos ver que o auxiliar de haver, que é haver, vai ser conjugado em todas as pessoas, mas o particípio vai ser mantido em todas elas. Então, yo he comido, tú has comido, él ha comido. Nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. E partir. Yo he partido, tú has partido, él ha partido, nosotros hemos partido, vosotros habéis partido, ellos han partido. E aqui finalizamos esta aula. Bons exercícios.